tarde, graça e paz. Nossa primeira live do ano de 2022. E não sei vocês, mas eu estava com saudade. O tema de hoje da nossa live vai falar sobre, afinal de contas, por que eu tô sofrendo? Eu tô colhendo o que eu plantei ou eu estou sendo disciplinada pelo Senhor? Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Rafa, Pauliane. Afinal, o que está acontecendo? Por que eu estou no meio desse deserto que parece nunca terminar aos meus olhos? Castigo, disciplina, colheita. O que eu estou fazendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Convida alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, chama lá no direct. Eu tenho certeza que é uma palavra rema para você, uma palavra revelada. Durante o meu deserto eu me fiz essa pergunta muitas vezes: o que eu estou passando é fruto do quê? Será se eu plantei tudo isso? Ou eu estou sendo castigado? Ou eu estou sendo disciplinada pelo Senhor? Castigo e disciplina são coisas diferentes, por mais que a gente acredite que são iguais. Não. Castigo, você simplesmente está licenciando alguém de algo, sem explicar para essa pessoa o motivo, sem educá-la, sem conduzi-la. Disciplina não. O Senhor, Ele nos disciplina, Ele não nos castiga. E aí Ele diz por que Ele está fazendo isso. Hoje a psicologia moderna, você vê, por exemplo, o príncipe George, herdeiro direto da coroa, depois do avô e do pai. Os pais, ao falar com ele, com os irmãos, abaixam-se e falam na mesma altura do campo de visão da criança. A psicologia hoje nos ensina que a gente deve olhar na mesma altura e não de cima para baixo para a criança. E o Senhor, Ele faz isso. Ele se abaixa e fica na mesma altura dos olhos da gente, e Ele nos olha frente a frente. Aí você pode estar pensando: Dani, mas não estou vendo Jesus frente a frente comigo não. Deixa eu te contar, Ele está. É você que está com a mente tão cheia de tantas coisas que não está enxergando. Eu estou estudando o texto de Jó e uma coisa me chamou a atenção no meu estudo. Afinal de contas, por que Jó passou por tudo aquilo? Ele era merecedor daquilo? Quando Satanás vai ter com o Senhor diz para ele: mas você viu meu servo Jó, homem justo, que bendiz o meu nome, homem íntegro? E aí Satanás diz: ele só é isso tudo, ele só é justo, ele só é íntegro, ele só bendiz o teu nome porque você o abençoa. Tira tudo dele que eu quero ver se ele ainda faz isso, se ele ainda é capaz de te abençoar. E o Senhor permite que Satanás acesse a Jó. Só diz para Satanás: você pode pegar tudo, menos a vida dele. A vida dele não. E aí Jó começa a perder tudo. Seus filhos dentro de casa, um lugar que teoricamente a gente acha que é seguro. Um grande vento, uma grande tempestade, uma ventania vem e a casa cai sobre os filhos de Jó, e seus filhos todos morrem. Todas as suas fazendas acabam, e em questão de 2 estalados de dedo. 2 estalados de dedo e tudo de Jó se vai, acabou. Quem resta do lado de Jó? Sua esposa. De tudo, só sua esposa.
Satanás vai tirando as coisas de Jó, menos sua vida. E Jó não murmura. Ele tem oscilações de humor, ele tem oscilações de hora de amargura, hora de ok, é isso que vai acontecer, ou seja, ele meio que se entrega, mas uma coisa Jó não faz, e é sobre isso. Olha o que a esposa dele mandou ele fazer, tá? A esposa dele diz assim: você ainda tá bem dizendo o nome desse Deus? Amaldiçoa e morre logo. Por que você ainda tá bem dizendo aquele que permitiu que tudo isso estivesse acontecendo na tua vida? Teus filhos morreram, teus bens acabaram, tua saúde tá fragilizada, tá vivo por quê? Quantas horas a dor apertou de tal forma que a gente acreditou que a morte era iminente, que não ia dar conta de dizer: eu não suporto mais, tá doendo demais, tá sangrando demais. Quantas vezes você sentiu isso? Eu senti várias vezes no meu deserto. Haviam horas que eu achava que eu queria correr no meio da rua sem direção, porque eu não sabia mais o que eu poderia fazer, e eu enxergava tudo desmoronando ao meu redor. Jó enxergou a mesma coisa. Você aí do outro lado da tela, minha irmã, meu irmão, deve estar enxergando muitas das vezes a mesma coisa. Tudo desmoronando, tudo caindo. E muitas das vezes a gente entra numa roda viva que diz assim: Senhor, quanto mais eu oro, mais difícil tá ficando. Quem já disse, quem pensou algo semelhante? Escreve aí pra mim enquanto eu tomo um golinho de água. Quantas vezes você já pensou: parece que tá ficando mais difícil? Já passou por tudo isso. Ele viu que estava ficando mais difícil. Primeiro os filhos, depois os bens, depois até a saúde dele. Mas uma coisa ele entendeu. E isso foi fator determinante. Determinante. Ele entendeu que ele não poderia, em hipótese alguma, sair da presença. Em hipótese alguma ele poderia sair. Ele entendeu que era frente a frente com o Senhor. Tanto que a mulher dele diz assim: amaldiçoa, morre. Ele diz logo pra ela: fala como uma louca. Tá maluca? Foi a única coisa que Jó não fez. Ele não saiu da frente. Aí você deve estar se perguntando: Senhor, mas o que está acontecendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu ontem até falei sobre isso na aula de extensão do grupo do secreto. Eu disse assim: não é segredo de ninguém, eu já dividi isso publicamente, que eu venho de uma origem espírita. A família da minha mãe é espírita kardecista. Minha mãe, que ela não frequenta mais, mas ela também não é liberta não, da Umbanda. Então eu cresci ouvindo falar de reencarnação. A reencarnação disso, a reencarnação daquilo outro. Chegou uma hora que eu comecei a fazer piada da minha desgraça. Era tanta luta, que eu teve um dia que eu disse: Senhor, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Eu acho que eu estava na crucificação de Cristo, eu cuspi nele. Só pode ser, porque não é normal. E eu buscava em mim quais eram as minhas falhas. Eu dizia: rapaz, eu não sou uma pessoa fácil. Sei que sou orgulhosa, egocêntrica. E aí eu pontuava as minhas falhas, mas eu dizia: mas não é para tudo isso. Não que eu estivesse passando pano sobre a minha pessoa. Não é isso também, tá, gente? Eu não tava passando pano pra mim, não. Mas eu dizia: não é natural. Eu ainda não matei nem ninguém.
Eu acho que nem se eu tivesse assassinado alguém, receberia o que eu estou recebendo. Na dor, quantas vezes você pensou algo semelhante? Eu pensei vários. E a gente fica se procurando em nós um erro. Ah, não quer dizer que o erro não existe. Ele existe, amém? Parte do que você está vivendo vem dos frutos que você plantou. Mas nem tudo é sobre isso. Nem tudo é sobre isso. Quem é que permite a dor de Jó? Deus ou o diabo? Quem é que testou a Jó? Deus ou o diabo? Escreve aí pra mim. Quem que você acha que foi o agente condutor? Foi o Senhor dando a permissão? Ou foi Satanás que o atacou? Escreve pra mim. O que você acha? É um ou é o outro? Quem foi primeiro? Quem foi o agente disso tudo? O Senhor ou o inimigo das nossas almas? Deus, Satanás, Deus. Deus permitiu. O que mais, gente? Deixa eu contar um negócio para vocês. Deus deu a permissão e o agente condutor foi o inimigo. Um disse: eu duvido que ele continue te adorando. E o outro disse: pois eu vou permitir para você ser envergonhado e ele vai continuar me adorando. Você já parou para pensar que o que está acontecendo, parte do que está acontecendo, vem pelo fato de que você está sendo refinado para algo muito maior? Você consegue hoje pensar aí a esse respeito? Que sim, parte é a lei da semeadura, você foi agente causador, mas a outra parte, você está sendo refinado. E ser refinado dói. Aqui em Belém tem um polo joalheiro, é até um local turístico, onde se trabalha com joias, a partir principalmente do ouro, que é abundante no estado. E você pode ver os ourives derretendo o ouro, moldando o ouro. E precisa ir para uma temperatura, sei lá quantos graus Celsius, eu sei que é muita coisa. E a palavra diz que o Senhor nos refina como ouro. E o ouro é refinado aonde? No fogo. Então, parte desse processo, parte disso tudo acontece porque você está sendo refinado. Você está sendo como um atleta de alto nível. Um atleta de alto nível, o que ele precisa fazer? Ele precisa romper o que todo mundo faz. E para romper o que todo mundo faz, ele precisa ser disciplinado, ele precisa treinar, ele precisa ser o melhor, ele precisa buscar. Que coisa boa, Danila. Só para testar, a Danila já até fez uma live comigo, ela é minha aluna da turma 4. E a Danila realmente teve um encontro com o Senhor. E eu me encho de alegria, Danila, pela tua vida. E cada vez que eu vejo o quanto você continua caminhando com Cristo. Mas voltando para nossa palavra, ser refinado é porque o Senhor está te colocando para ser um atleta de alto nível. Há 3 anos atrás o Facebook estava me lembrando que eu estava passando meu primeiro Réveillon com a minha família desfeita. Eu peguei meus 2 filhos
Fui para a beira da praia e só chorava. Além da família desfeita, eu não tinha casa para morar, porque eu estava morando com os meus pais, eu tinha acabado de me mudar. Eu estava sem nenhum dinheiro, não tinha restado nada, nem os móveis da casa. Família não existia mais, marido acabou. Eu tinha acabado de dar entrada a uma medida protetiva contra o Daniel em relação a mim e as crianças. Então, além de eu estar com a vida destroçada, eu estava com tudo fora do lugar. E algumas fotos desse momento eu havia publicado no meu Facebook. E engraçado ou curioso, o Facebook me lembra no momento que eu estou na mesma praia, 3 anos depois, de uma forma totalmente diferente, com a minha casa no altar do Senhor, com a minha família restaurada, com a minha família alicerçada. E eu confesso a vocês que eu não pude conter as lágrimas de ver que em 3 anos o Senhor havia construído tudo novo. Tudo novo, gente. Novo, de novo. O Senhor cuidou de cada pedacinho. Ele não esqueceu de nenhum detalhe. Eu não sou o bilhete da Mega Sena da virada. Ontem eu disse isso também em aula e havia falado no áudio para a turma 9. Eu não sou a exceção, eu sou a regra. Quando a palavra diz que o Senhor já nos deu vida e vida em abundância, eu sou a regra, eu não sou a exceção. Mas eu precisei passar pelo vale da sombra e da morte. Nesse processo eu pensei em morrer, eu pensei em sumir, eu pensei em acabar com tudo, eu pensei em milhões de coisas. E boa parte delas estavam longe de ser o propósito do Senhor. E isso só aconteceu porque eu perdi Ele de vista. Porque se eu estivesse com meus olhos em vista do Senhor, eu não teria nem sequer cogitado pensar. Aí você pode estar dizendo, Dani, você está falando isso porque 3 anos já se passaram, você está vivendo a glória da segunda casa, tá tudo arrumado. Não. É porque eu aprendi uma lição. Eu vou errar novos erros, os antigos não. Se você já recebeu uma palavra do Senhor, se você tem buscado o Senhor, então por que você ainda está acessando caminhos dos quais Ele já te disse que não é para ir? Mais uma vez, não é sobre não chorar, é sobre não amargurar, é sobre não murmurar. É sobre isso. Quando eu realmente, gente, eu não sou dada a chorar, tá? Eu já falei isso pra vocês e é algo até que o Senhor tá mudando na minha vida. Mas eu não pude conter as lágrimas quando eu pouco acesso meu Facebook, tá? E quando acesso, a única coisa que eu vou olhar lá são as lembranças. Que é uma conta que eu tenho há mais de 10 anos. Então tem foto das crianças pequenas e tudo mais. E eu tava na rede. Eu tava tão de boa que eu estava me embalando na rede. Pegando um vento no quintal da casa de praia dos meus pais. E aí peguei o celular e disse, deixa eu ver se hoje tem alguma recordação do Facebook. Isso é raro eu fazer. Muito raro. E aí eu me deparo com aquela foto 2 dias depois do ano novo. De 2022. E eu comecei a chorar. E o Daniel tava assim na churrasqueira, do outro lado do quintal. E ele disse, por que você tá chorando? E eu falei pra ele, há 3 anos atrás a nossa família tava destroçada. E 3 anos depois, ela tá no altar.
a ele que é muito mais derramado no choro do que eu, chorou do outro lado. Eu quero que vocês vivam o que eu estou vivendo. Parem de ficarem buscando em muitos lugares aquilo que Deus já falou para você. Não é sobre você assistir A, B ou C de canais. Não é sobre isso, tá? Ontem em aula eu disse assim, às vezes vocês me aparecem com uns canais de restauração que eu acho que vocês foram buscar no caldeirão do inferno. Coisas fora da palavra. Não tem mistério, gente. Precisa estar respaldado na palavra. Precisa estar respaldado na palavra. Não importa se foi a Dani que falou, se foi A, B, C, D, o alfabeto inteiro, o pastor famoso da internet. Não importa. Tem que estar na Bíblia. Tem que estar dentro do que é o propósito do Senhor. Tá fora do que está na Bíblia? Tá fora. Foi ontem eu disse, vocês estão buscando coisa no caldeirão de Satanás, só pode. E não é, eu disse para as pessoas, olha, quais são os canais que eu sigo? Eu sigo aquilo que Jesus disse que era para eu fazer. Eu olho os frutos da árvore. Não existem pessoas perfeitas, obviamente, eu também não sou. Mas aí eu vou seguir, eu vou me deixar ser influenciada porque tem por alguém que tem frutos. Eu posso falar de restauração quando a minha aliança não foi restaurada? Eu posso falar de casamento quando eu não sou casado? A não ser que eu tenha um voto de celibato. Mas ainda assim eu vou tatear, porque eu nunca fui casado. Como é que eu vou saber qual é o dia a dia? Então não adianta, sabe? A gente precisa ter os olhos abertos. O Senhor disse que a gente seria enganado, que alguns seriam enganados. Não entra no rol do alguns. Vai para a palavra, o que ela está te dizendo. Não é o mérito dessa live, mas eu acho que isso é importante de ser narrado. Eu não sei, eu vou estudar. Eu vou perguntar para quem sabe. Mesmo quando eu pergunto para quem sabe, eu volto para a palavra. Eu peço discernimento para o Espírito Santo. É isso que eu preciso fazer. A palavra, ela precisa ser revelada, ela precisa ser estudada. Ela lida de qualquer forma, ela é letra. Ela lida com o Espírito Santo, ela é revelação, ela é palavra viva. Ela é a minha espada. É com ela que eu luto. A Bíblia diz que ela própria é a espada. Qual tem sido a espada? Eu preciso ver a índole da pessoa. Eu vou abrir meu coração para qualquer pessoa? Eu vou fazer para vocês a mesma pergunta que eu fiz ontem em sala de aula. Eu perguntei, qualquer pessoa adentra a tua casa? Para as 87 pessoas que estão online nesse momento agora, escreve aí. Qualquer pessoa entra na tua casa? Ou quem entra na tua casa você precisa conhecer e ter algum nível de intimidade com essa pessoa? Ou a porta é aberta para quem puder e quem quiser entrar? A minha casa, o meu coração, ele não pode estar aberto para quem quiser entrar. Ele tem que estar aberto para quem realmente precisa entrar. E esse alguém é o Senhor. Aí eu escuto coisas. E chego num ponto que eu não sei mais nem o que eu faço. Porque isso aconteceu com Jó. Cada um dos seus amigos diziam para ele algo diferente. Por que Jó não se perdeu? Porque ele ficou frente a frente com o Senhor. Ele não perdeu o foco dele, que era o Senhor. Então olha os frutos daquilo que tem te influenciado.
E assim, eu não vou fazer apologia a ninguém, nem desmerecer ninguém, não é sobre isso. Esse não é o meu lugar, esse não é o meu desejo, e muito menos é a minha vontade. Mas eu fico igual um cego em tiroteio. Eu escuto de tudo, de gente que diz assim, chuta o balde. A gente que diz, não, você tem que ser sapato, a sola do sapato do inferno. É por isso que eu digo, vocês vão buscar uns canais que, pelo amor de Deus, só pode ter vindo de dentro do caldeirão do Satanás. Se vocês me perguntarem, Dani, quem é que você segue? Que de alguma forma te influencia, tanto na tua vida ministerial, quanto na tua vida espiritual, nesse segmento. Pastor Josué Gonçalves. Um homem que está no ministério, sei lá, acho que há 30, 40 anos. Pastor Cláudio Duarte. Quem não é pastor, mas já passou por isso. E vejo frutos na vida dela. Nathalie Pinheiro. Aí assim, o Instagram, você começa a seguir uma dessas páginas, aí aparece 300 sugestões. Antes de você acessar, olha o conteúdo, pede discernimento para o Espírito Santo. Eu fico emocionada, e não foi uma ou duas vezes que eu escutei relatos de pessoas que tiveram seu casamento restaurado e de alguma forma eu fui usada pelo Senhor para conduzir essa situação e ser um ponto de apoio, porque quem faz a obra é só o Senhor. Eu não sou detentora disso e jamais serei. Quando a pessoa diz assim, Dani, eu seguia tantos canais e chegou uma hora que eu pedi, Senhor, se tu tá nesse negócio, vai dar tudo certo, eu vou me inscrever no curso, ou eu vou seguir, eu vou assistir as lives, vou consumir o material que é postado na página de modo gratuito. Não foi uma nem duas, mas várias que disseram, não, o Espírito Santo me trouxe até aqui, porque eu já estava cansada de seguir 1, 2, 3, 10 mil. Quais vozes você está escutando? Se você colocar vozes demais na tua mente, você não consegue ouvir a voz principal, que é a de Cristo. Eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso entender que eu tenho que estar frente a frente com ele. O que tem te incentivado ou não tem te incentivado? A gente está começando um ano, eu até coloquei uma charge dizendo, essa semana foi só uma semana teste. O ano mesmo começa a partir de semana que vem. Aproveita que é um novo início. Dá uma limpa. Diz, Senhor, me mostra quais são os caminhos que eu preciso seguir. E se deixe ser influenciado por quem tem frutos. A pessoa precisa ter frutos. Quando o Senhor passa ao pé de uma figueira e olha para ela e diz assim, tem frutos, e a figueira nunca tinha dado frutos, o que ele faz? Seca ela. Você precisa modelar por quem pode te dizer, olha, existe chance, existe esperança. Qualquer aliança, ela começa primeiro com a restauração da nossa própria aliança com o Senhor. Qualquer restauração começa primeiro com a minha restauração com o Senhor. Eu recebo todo dia uma enxurrada de mensagens. E algumas das vezes eu acho que eles pensam que eu sou uma casamenteira. Como eu faço para conquistar minha esposa? Como eu faço para o meu marido voltar para casa? A minha vontade é perguntar, me conta também.
Não é esse o caminho. Tá longe de ser o caminho. Sempre vale a pena, Marcelo. Você e sua esposa são uma só carne. Se você bate sua mão, você arranca ela e joga fora porque ela tá te causando dor? Não. Se você tem dor de estômago, você enfia a mão no seu ventre e arranca o seu estômago porque ele tá te causando dor? Não. Precisa tratar, precisa curar e precisa sarar. A gente não arranca um pedaço de nós. Eu sou uma só carne com o meu marido. Eu sou uma só carne com a minha esposa. Eu não posso simplesmente, esse dedinho tá doendo, eu fazer assim, crec, quebra o dedo, pronto, acabou a dor. Não é isso. Tá longe de ser isso. Mas eu só consigo suportar essa dor se eu for restaurado primeiro. Eu só consigo sarar essa dor se eu for tratado, se eu for curado, se eu for renovado. Porque aí eu passo a ver tudo com um prisma diferente. Eu passo a ver tudo com um prisma diferente. Eu já dividi isso em outras lives e me chamou a atenção porque também foi uma resposta que o Daniel me deu um tempo atrás. Houve um tempo atrás, eu acho que uns 6 meses atrás, eu fiz essa pergunta pro Daniel, porque tava chovendo na caixinha essa questão. Se em algum momento ele pensou em desistir de mim. E ó, que eu, bichinha, eu tenho consciência que o ser humano cabeça dura, o Senhor tratou. Se eu dissesse que pau era pedra, acabou. E a resposta foi tão espontânea do Daniel, tão espontânea, tão verdadeira, que ele disse, eu perguntei pra ele, a gente estava deitado, eu estava sentada lendo um livro, ele estava sentado olhando o celular na cama, e eu disse, Dani, em algum momento você pensou em desistir? Em algum momento, depois de eu muito te ferir, ou de muito dizer não vai acontecer, esquece, eu já tô apaixonada por outra pessoa, em algum momento você pensou em chutar o balde? Ele virou pra mim, me olhou e disse assim, nunca. Mas ele falou de um jeito tão sincero e assim tão convicto que era impossível eu não. E eu perguntei de novo, sério? Tu nunca pensaste em desistir? Ele, nunca. Eu tinha convicção que o Senhor ia restaurar a nossa casa. Não importava o que eu tinha feito. Não importava o que tu estavas falando pra mim. Não importava que tu dissesses que estava apaixonada por outra pessoa nessa altura do campeonato. Nada importava. Eu tinha convicção que o Senhor ia fazer algo. E a nossa casa ia estar restaurada. E eu fui honesta com ele. Eu disse, rapaz, eu acho que eu não ia ter essa convicção toda, não. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir, não, gente. Não vivo numa bolha, não sou um ET e muito menos Cristo. Só ele veio na figura humana de modo perfeito, sem mácula alguma. Do jeito que eu sou ligada no 220, eu quero tudo pra agora. Com 2 minutos que o Daniel dissesse não quero mais, eu dizia tá bom, virava as costas e ia viver a vida. Essa era eu. Essa era a Daniela que não esperava pra absolutamente nada, nem pros filhos. Os 2 nasceram prematuros, porque eu não dava conta nem de esperar a gestação ser de termo. Não satisfeita, eu perguntei a 3ª vez. Sério isso? Tu nunca pensaste em desistir? Novamente a mesma resposta. Não, nunca. Nem antes, nem agora, e nem quando for no futuro. Eu nunca penso em desistir da nossa casa. É esse nível de convicção que eu preciso ter na vida. Ali o Daniel me ensinou uma lição. E ali
jeito de pensar mudou. Então vai dar certo, homem. Se ela tem o mesmo gênio, deixa que Jesus pega lá na curva. Me pegou na curva. Quando eu digo pra vocês, ó, marido de vocês, a esposa de vocês pode estar virada do giraia. Jesus pega na curva, me pegou. Mas eu preciso ter convicção de quem tá frente a frente comigo. Quem tá frente a frente comigo é aquele que não perdeu uma batalha, é a minha. Daniel foi pra dentro da fornalha. Ele foi queimado? Depois ou antes? Ele é lançado. Não, foi depois. Sobre os leões, na cova. Ele foi morto. O povo hebreu foi perseguido até o mar se abrir. Quem morreu? Foi o povo? Ou foram seus opositores? Davi vai para frente de um gigante. Ninguém mandou ele ir, não. Foi ele que foi. Quem venceu a batalha? Eu preciso ter convicção quem está na minha frente. Quem está frente a frente comigo é o Senhor. Eu tenho que ter esse nível de convicção, porque se eu não tiver esse nível de convicção, eu vou sucumbir. Não é no meu tempo, não é na força do meu braço, não é do jeito que eu quero. Não é. Não importa o que aconteça. Mesmo quando eu fiz o Daniel assinar o divórcio, mesmo quando eu repudiei o Daniel, mesmo quando eu disse que eu não queria mais, mesmo quando eu meti o pé e disse acabou, mesmo quando após o nosso divórcio eu reencontro uma pessoa do meu passado, eu me apaixono por essa pessoa, mesmo com tudo isso, o Daniel não desistiu e o Senhor entregou o seu propósito. Mas o que foi necessário para que o propósito fosse entregue? O Daniel precisou ser tratado e curado primeiro pelo Senhor. Porque a primeira aliança que é restaurada é a minha com o Senhor. E se eu sou uma só carne, aí começa a história. Ah, mas ele tem que querer. Ah, mas ela tem que querer, porque ele tem o livre-arbítrio. Olha, pega essa história desse livre-arbítrio e faz isso aqui, tá? Até agora, ninguém veio me mostrar na palavra que eu tenho livre-arbítrio. Não o livre-arbítrio que o mundo acha. Que eu tô livre, leve e solto pra pecar por aí. Só a liberdade em Cristo. Quando o Senhor fala em liberdade, é liberdade na presença. Porque na ausência eu estou pecando. O pecado me leva para onde? Para a morte. Liberdade que me leva para a morte? Não, muito obrigado. A palavra é clara quando diz: o salário do pecado é a morte. Isso só na cabecinha dela, tá, William? O que a palavra fala? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Na cabecinha dela e na minha cabecinha na época também. Tava livre do Daniel. Eu tava. Mas só na minha mente. Jesus foi lá e me catou na curva. Esqueçam. Eu tenho uma aluna que eu acredito que agora em janeiro ela vai dar testemunho. Ela inclusive é minha xará. Ela se chama Daniela. O marido dela dizia pra ela, já separado de corpos, tá? Ah, eu disse pro Daniel, William, que Jesus tinha que vir na terra pra eu voltar com ele. Jesus veio. Não preocupa com isso não. É de novo. Escuta apenas a voz que te conduz ao Senhor. Para de estar correndo atrás de outras vozes que estão te levando para o contrário, tá? Quase me achará.
teu esposo, William. Lá vem a história de que não existe livre-arbítrio porque Deus não salva todas as pessoas. Aonde há liberdade? Na presença. Vai lá no texto, tá? Natura, sei lá, Pepe, tem o texto lá, a base dele, lê lá, estude. Aqui realmente não é horário de aula de teologia, ok? O que eu quero dizer para vocês é, enquanto eu estou preocupado com A, B, C, D, E, F, G, H e não olho para mim, não cuido do meu altar, não arrumo a minha casa, não ponho Cristo na minha vida, não sou transformada, a grama do vizinho vai continuar sendo mais verde, mais bonita do que a minha. Aí eu fico chateada por isso. Mas, eu tô cuidando da minha grama? Ou eu tô preocupada? Ai, por que tem gente que não... Acho que inclusive foi você que me fez essa pergunta. Por que tem gente que nem conhece Deus e tem um casamento bom? Quem te disse que não conhece? Você conhece o coração da outra pessoa? A palavra é clara quando ela diz que o coração do homem só é esquadrinhado pelo Senhor. Mas bora voltar para o assunto que eu comecei. A Dani já estava separada de Corpos, do esposo dela. E ele dizia para ela caiu na tolice de dizer para ele, estou orando. Ah, minha amiga, foi quase que pegar o chifre do cão e espetar aquele homem. E ele dizia, você não vai impor a tua vontade através das orações. Pode orar que não vai dar em nada. Eu também disse pro Daniel, eu aceito até o castigo de Deus, mas eu não vou. Não, é a Dani da turma 6. Que eu não vou. Eu não vou. Eu quero dizer para vocês que isso foi em setembro. Em novembro a Dani estava com o casamento restaurado. Em dezembro, a aliança dela refeita. O que é impossível para mim e para você, mas não é impossível para o Senhor. O que é impossível é para mim e para você, não é para o Senhor. Sabe, enquanto eu fico buscando, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? Botando Deus numa caixinha que ele não cabe. Não, calma lá. A Dani ficou mais tempo divorciada dele, tá? Ele saiu de casa, enfim. Quando ela der o testemunho dela, ela vai organizar essas datas. Mas não foi assim, não foi miojo não, 3 minutos. E nunca é, e nunca será. E hoje eles estão, eu gostei muito quando a Daniela me disse assim, Dani, eu e o meu marido conversamos e a gente não quer recomeçar. A gente quer começar. Nós zeramos tudo e agora a gente está começando outra vez. E é sobre isso. É sobre começar. O que a palavra me diz? Que Cristo faz tudo novo. Cristo faz tudo novo. Há 3 anos atrás eu vivia no escombro. 3 anos depois eu vivo o extraordinário. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, eu não sou exceção. Eu sou regra. Eu sou regra porque a palavra diz que casamento é propósito. Porque a palavra diz que o impossível é para mim, mas não é para Deus. Dani, me disseram que meu casamento foi uma prova. Minha irmã, vá orar, vá. Ellen, acho que é Ellen Arreto ou Ellen Nareto. Tamires, enquanto for só reconciliação, ele vai sair até 15. Quando for restauração, quando for começo,
De novo, aí não mais. Quanto a profecia que o meu Deus... eu recebi essa profecia, tá? Deixar claro pra você, vou tirar até meu óculos, nem enxergo. A pastora da qual eu congregava na época foi na minha casa, entrou no meu quarto, fez uma oração e disse que o Senhor estava levantando um novo marido pra mim. Inclusive, era um marido mais velho do que eu, bem mais velho. Aí eu já fiquei triste. Porque a pessoa que eu estava apaixonada era da minha idade, como o Daniel é da minha idade. Eu digo, não vou receber essa profecia. Que conversa fiada é essa? Isso não tem nem respaldo bíblico, isso é profetada. Como é que Deus vai pegar o teu casamento? Não, olha só, pega o casamento agora. Teu casamento antigo foi isso, ó. Aí Deus vai te dar isso aqui, com um homem novo. Meu irmão, tá tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. Qual é o embasamento bíblico disso daí? Quando eu digo pra vocês que vocês vão buscar umas coisas que só pode ter vindo do caldeirão de Satanás, não é porque que eu sou colérica, não. Qual é o embasamento bíblico disso daí? Ou a história tá contada pela metade, mas se tá contado o que você tá colocando aí, não tem embasamento nenhum. Em lugar nenhum. Pelo nome de Jesus. Bora lá de novo. Não importa quem diga pra você, ok? Não importa se sou eu. Não importa se é o pastor Josué Gonçalves. Vou falar o nome das pessoas que eu digo que eu sigo. Não importa se é o pastor Cláudio Duarte, que é bem famoso nas redes sociais. Não importa que seja o André Valadão. Não importa. Eu preciso pegar a minha Bíblia. Para lá, vou pegar uma Bíblia de estudo bem grande, que é para ter bastante impacto. Eu preciso pegar a minha Bíblia e ver se isso tem fundamento. Sabe o que acontece? E me perdoe, porque eu não conheço a história, nem estou dizendo que é o teu caso, minha irmã. E realmente eu quero falar isso em amor. A gente vive errante, buscando vozes que não são as do Senhor. A verdadeira revelação é a tua, no teu lugar secreto com o Senhor. Hoje pela manhã eu tive uma mentoria. Esse não é o meu ministério. E eu inclusive disse para ela, eu acredito em profecia? Acredito porque é bíblico. Mas eu tenho uma ressalva. Por eu ter visto tanta gente viver de profetada em profetada, eu tenho uma ressalva. Na realidade, eu tenho essa ressalva desde quando eu fui para Cristo, ok? E eu disse para ela, não é o meu ministério, mas o Senhor tá mandando eu te dizer isso aqui. E falei algo para ela. Mas imediatamente eu disse para ela, mas você vai fazer o seguinte: vá para a madrugada, busque o Senhor, para que o Senhor te confirme o que nós estamos conversando agora. Alguém que é do Senhor não vai ter problema em te falar isso. Muito pelo contrário, ele vai dizer, meu irmão, minha irmã, vá pro joelho. Vá pro teu secreto com Cristo para ele te confirmar. Porque a verdadeira profecia é tu com ele. De novo, gente, é eu e o Senhor, é frente a frente. Eu preciso estar frente a frente com o meu Senhor. Aí, porque tem 50 anos de Assembleia de Deus. Meu irmão, pode ser até o Daniel Berg, esqueci do nome do outro fundador. E vocês sabem, nasceu em Belém, minha cidade. Podia ser até o fundador da Assembleia de Deus no Brasil que estivesse falando. Não me interessa.
Eu preciso ir para a palavra, tem que ter respaldo. Se não tem respaldo, o que eu vou fazer? Por que quando eu publiquei, eu tenho aquele estudo do livre-arbítrio há mais de 6 meses. E todas as vezes que eu ia publicar, eu dizia, não vou publicar isso não, que eu não tô afim de hater. Quando foi ontem, o Senhor deu a ordem, eu muito obediente, postei. Tem mais de 14 versículos. Só no texto são 4 e depois eu relaciono mais 14 versículos. Porque eu não vou falar algo que não esteja escrito na palavra. Então é sobre isso. De novo, mais uma vez, novamente, a primeira restauração que eu preciso é a minha com o Senhor. É mais fácil eu dizer pra você, isso daí é livre-arbítrio, vai viver tua vida, do que dizer pra você, vai pra luta. Eu disse pra turma 9, vocês chegaram até aqui porque vocês ouviram um discurso diferente. Um discurso que não dizia chuta o balde. Um discurso que dizia é difícil, sim, dói, sim, é árduo, sim, mas também não é impossível. Direto e limpo. De porteira fechada. Tamara, quem é meu aluno conhece a Renatinha. Renatinha é a pessoa que me auxilia. Ela tem 2 enteados fora do casamento. E hoje ela também vive o extraordinário do Senhor na vida dela. O que eu quero dizer para vocês antes da gente finalizar mais um meio-dia com a Dani, o nosso primeiro meio-dia com a Dani de 2022, há 3 anos atrás, eu vivia uma virada de ano destruída. Só eu e os meus 2 filhos, nenhum dinheiro no banco, o marido internado para ser tratado de dependência química. Saí de casa praticamente com as nossas roupas e a vida destroçada. 3 anos depois, a mesma praia onde eu chorei meia-noite, há 3 anos atrás, era a mesma praia onde eu estava glorificando o nome do Senhor, onde Ele projetou cada milésimo de segundo dos dias que estivemos lá. Se Deus fez isso na minha vida, eu não tenho a menor dúvida que Ele pode fazer ainda mais na tua. E eu tenho certeza que agora é que começa o melhor dessa terra para mim e para minha casa. E eu tenho convicção de que aquilo que Ele fez, tem feito e ainda fará na minha casa, Ele pode fazer porção dobrada na tua. E hoje eu profetizo isso na tua vida. Porção dobrada. Há 3 anos atrás eu estava no deserto. 3 anos depois eu estou na glória da segunda casa. Toma posse. Aproveita o início de ano, faz uma limpa. Para de estar escutando Caldeirão do Inferno. Escuta a única voz. Eu não estou dizendo que é a minha não, viu? Pelo nome de Jesus. A voz que vocês têm que escutar é a do Senhor. Se for para passar o rodo até no Instagram da Dani, passa o rodo também. A voz de Cristo. Essa é a voz. Eu preciso pegar a minha Bíblia. Essa é uma das minhas Bíblias de estudo. E fazer dela meu manual. O Senhor já te deu vida, vida em abundância, a mim e a você. Eu não sou o bilhete da Mega Sena da virada, eu não sou exceção, eu sou regra. Então, olha para os frutos, segue frente a frente a quem vai te conduzir a viver o extraordinário dessa terra, amém? Até sexta-feira que vem, dia 20, começa
um novo workshop, a restauração. Dessa vez a gente não vai fazer só 4 lives, eu devo fazer 6 a 7 lives. E espero cada um de vocês, amém? Fiquem com Deus, bom final de semana, pelo nome de Jesus. Se abasteça daquilo que é bom, perfeito, agradável e suave. E o único que é perfeito, agradável e suave é o Senhor, amém? Fiquem com Deus, gente.